Ascensão através de habilidades. Episódio 83. 16º nível, o tolo que refina os sonhos, 1. Na sala de conferências dos guias do pecado, as pessoas estavam sentadas ao redor da mesa circular. Um homem impetuoso que observava preguiçosamente a conversa barulhenta de repente falou como se algo lhe ocorresse. Falando nisso, ele não morreu? De quem você está falando? Bem, você sabe, aquele com os olhos bem abertos que mencionei da última vez. Ah, esse. A memória veio à tona e a voz de um duende do fogo estava cheia de fascínio. Aqueles que estavam discutindo entre si pararam e ouviram a conversa. O que está acontecendo? Nada demais, é uma história já terminada. O jovem atrevido falou levemente. Um homem robusto e musculoso que ouviu a explicação franziu a testa. Não concordamos em discutir tais assuntos após a reunião? Quem se incomodaria em realizar uma reunião sobre um aventureiro do 13º andar? Mas deveríamos pelo menos conversar sobre isso. Se as histórias se confundirem, isso poderá causar um incidente. O homem apenas deu um pequeno conselho e não falou sério. No máximo, era um aventureiro do 13º andar. Não havia necessidade de eles estarem interessados. Então o que aconteceu? Ele foi morto por aqueles abaixo. Um resultado óbvio. A diferença entre o 13º e o 20º andar era clara. Todos pensaram que Taizan morreu na lateral do 20º andar, mas o homem atrevido balançou a cabeça. Não, ele não morreu para aqueles no segundo rank. Em vez disso, foi o segundo posto que perdeu a calma e morreu para ele. O silêncio caiu por um momento. O interesse foi despertado em seus rostos. O aventureiro do 13º andar triunfou sobre o segundo rank? Isso é tão importante? Eu também fiz isso. Não é difícil contra aqueles sem talento e com o espírito quebrantado. Isso é porque você tinha uma existência forte do lado de fora. Não sei sobre o cara da história. E mesmo você não poderia ter enfrentado o calor. Isso é algo que você sabe quando tenta. É por isso que eu disse que é desconhecido. Você é surdo? Eles tagarelaram. Para essas pessoas, que viverão inalteradas por muito tempo, a história de Taizan foi interessante. Então ele finalmente morreu para o segundo rank? Não, ouvi dizer que ele teve um impasse com o terceiro rank. O homem musculoso franziu a testa. Alguém do 30º andar? Sim. O homem impetuoso acenou com a cabeça. O silêncio caiu mais uma vez. Isso é possível? Sim. Sons de descrença encheram a sala. Eles ficaram surpresos, mas um tanto convencidos quando ouviram a história de um aventureiro vencendo o segundo rank. Era algo que eles podiam considerar viável. Mas a história ficava muito diferente se fosse contra alguém do terceiro nível. Parece que seria difícil para mim também. Se for o 20º andar, é possível. Mas o 30º andar, é impossível. Eu não era tão forte quando estava no 13º andar. Ele poderia ser filho de um dragão? Não, de acordo com a história que eu vi, ele é apenas um humano comum. Além disso, se ele fosse filho de um dragão, não há como o terceiro ranker ter morrido para ele, certo? Derrotar alguém no 20º andar e derrotar alguém no 30º andar eram problemas completamente diferentes. Neste local de crescimento acelerado, mesmo a diferença de um único andar não era pequena. No entanto, ele morreu contra alguém que estava 17 andares atrás dele. Que desperdício. Havia arrependimento naquela voz. Um aventureiro desse nível também poderia ter sido um grande poder para eles. O espírito do fogo falou impassível. De qualquer forma, foi ele quem rejeitou nossa proposta. Ele teria acabado sendo hostil no final. Então quem morreu? Uma criança demônio. Um cara chamado Jagan. Demônio. Os olhos da mulher de cabelo azul se estreitaram ligeiramente. Foi esse que você disse que era útil? Não, é diferente. Ah, é mesmo? O interesse desapareceu rapidamente de sua voz. A surpresa foi que o 13º andar venceu o terceiro rank. Mas o próprio terceiro ranker era um aventureiro que não interessava a eles. O espírito do fogo falou. Ele é um homem morto. Independentemente das circunstâncias, sem a ressurreição do leão, não haverá chance de encontrá-lo novamente. Falando nisso, dizem que ele recebeu a missão do herói e estava a caminho, não foi? Ao ouvir as palavras impetuosas do jovem, seus olhares se reuniram em um só lugar. A jovem de cabelos grisalhos falou em tom brusco. O que é isso? Não é nada. Sob um acordo tácito, eles desviaram a conversa. A conversa sobre Taizan chegou ao fim. Não é quem morreu. Como disse o espírito do fogo, isso é importante. Precisamos discutir o que está por vir. O homem corpulento bateu na mesa. Estratégias para o 74º andar. Vamos discutir isso novamente. Esta é a 200ª vez? Exatamente 234 vezes, para ser mais preciso. Eles começaram a conversa com caras sérias enquanto riam entre si. Taizan, tendo concluído o 14º andar, verificou suas recompensas. Ele não foi capaz de verificá-los devido às contínuas aparições dos guias do pecado. A recompensa padrão para o 14º andar era uma tornozeleira. Tornozeleira do Vale. Uma tornozeleira feita nas profundezas do vale. Ele carrega o poder das profundezas. Parece que isso será usado para doação. A menos que os itens mágicos fossem extremamente bons, ele pretendia doar todos eles.
E a recompensa secreta era uma pulseira. Pulseira de 670 padrões. Nesta pequena pulseira, inúmeros padrões estão gravados. Parece que todos foram esculpidos por mãos humanas. Não é um equipamento ruim. Taizan o equipou. A recompensa da sala secreta eram 2 runas de inteligência. Depois de usá-los, sua inteligência aumentou em 10. E então ele desceu para o 15º andar. Início da missão do 15º andar. Derrote o chefe do 15º andar e prossiga. Recompensa. Cajado Safira. Recompensa secreta. Passando. Ele cumprimentou o anão e desceu imediatamente. O monstro do 15º andar era um cavaleiro esqueleto. Um monstro que usava esgrima rude e velocidade rápida com um corpo feito de meros ossos. Taizan puxou o braço do oponente. Trituração. Os ossos se quebraram e o crânio voou para longe. Taizan limpou a sala. Havia salas onde 2 apareciam ao mesmo tempo, mas o resultado permanecia inalterado. Ele esmagou a espada com um golpe, destruiu o peito e jogou a cabeça para longe com um golpe de punho. Muito fácil. Ele era realmente avassalador. Mesmo que fosse um monstro do 15º andar, se fosse Li Taeyeon ou Kang Junhyeok, eles precisariam arriscar suas vidas para vencer. Mas para Taizan, eles eram muito fracos. Mesmo monstros comuns não conseguiam se igualar a ele, e suas estatísticas aumentaram inacreditavelmente ao derrotar outros aventureiros. Taizan não parou e continuou a derrotar os monstros. Seu nível não aumentou. O nível atual de Taizan era 41, quase o mesmo de alguém que estava no 20º andar. Os monstros do 15º andar nem lhe deram a experiência adequada. Da mesma forma, o aumento da Soul Ascension não estava funcionando corretamente. Ele os esmagou e pisoteou sem qualquer emoção especial, pois era natural. Com base nas informações que obteve dos guias do pecado, ele imediatamente encontrou a sala secreta. Ele desativou a armadilha e lidou com ela. E então, ele matou o chefe. Demorou menos de 20 minutos para chegar a esse ponto. A recompensa pela sala secreta foi um anel. E a recompensa clara, o cajado Safira. As safiras são aclamadas desde os tempos antigos como excelentes joias para reunir poder mágico. Um cajado embutido com tal safira provavelmente terá um valor considerável. E a recompensa secreta. Arco feito de tendões de troll. Os tendões dos trolls são incrivelmente resistentes e elásticos e também possuem propriedades regenerativas. Eles têm sido materiais perfeitos para cordas de arco desde os tempos antigos. Embora ele não usasse arco devido à existência de magia, não havia mal nenhum em tê-lo. Taizan recolheu as recompensas e foi procurar Lilith. Ela ainda estava lutando para levar seus pertences para o 14º andar. Você já desceu ao 15º andar? Ela olhou para seus pertences meio movidos com uma expressão desamparada. Ignorando suas lutas, ele ofereceu a ela os 2 itens que trouxe de volta e aprendeu a magia de iniciante que ela havia aprendido. Reduz todas as velocidades do alvo. A redução na velocidade varia dependendo do alvo. O julgamento pode falhar. Vou mostrar como é usado. Lilith lançou o Slow em Taizan. Não é necessário julgamento. Taizan se livrou da lentidão. Não funcionou? Acho que vou ter que usá-lo. Taizan então lançou o Slow em Lilith. Ao contrário de Taizan, teve sucesso imediato, sem qualquer julgamento. Ele. Isso. Parece. Estranho. Parecia a velocidade de um vídeo que foi reduzida à força. Lilith estava nervosa. Isso não te atrasa tanto. Eu. Posso. Não. M.ov. Facilmente. Olhando para os movimentos de Lilith, ela parecia ter desacelerado cerca de 20%. Era provável que quanto mais forte o adversário, maior a probabilidade de falha, e a redução na velocidade também diminuiria. Mas mesmo considerando isso, era uma boa magia. A velocidade foi significativa em qualquer nível de luta. Além disso, o alvo do julgamento não era apenas o inimigo, mas todos os alvos. Talvez incluísse coisas como magia ou objetos. Vou me divertir descobrindo o alcance de sua aplicação e quanto julgamento foi permitido. Descobrir essas coisas foi bastante agradável para Taizan. Lilith falou com uma cara frustrada. Por favor, liberte. Acalme-me. Como faço para liberar você? O que? Não sei porque é a primeira vez que aprendo essa magia. Não tenho nenhuma habilidade para dissipá-la. Você não sabe como? Eu? Não. Sei. Nem. Com. O rosto de Lilith ficou pálido. Até a velocidade de seu rosto ficar pálido foi cerca de 20% mais lenta, o que foi de alguma forma engraçado. Felizmente para Lilith, o efeito lento passou naturalmente após cerca de 10 minutos. Ela ficou muito surpresa, mas foi um ganho para Taizan porque ele descobriu a duração. Taizan dirigiu-se imediatamente para o 16º andar. Recompensa, martelo. Um monstro do 16º andar era um Raif. Taizan então disse. Eles são seus amigos. Ele fez uma piada leve enquanto caminhava pelo chão. Eles eram monstros um tanto problemáticos que não recebiam ataques físicos, mas não eram problemas para Taizan, que havia aprendido magia. Ele avançou rapidamente, disparando dezenas de flechas congeladas. Em pouco tempo, ele encontrou a sala mencionada pelos aventureiros. Uma porta azul, diferente de uma porta normal.
Taizan entrou. Um calor quente saiu pela porta enquanto o som das chamas crepitantes ecoava. As paredes do labirinto do 20º andar eram geralmente vermelhas, mas aqui era ainda mais vermelho. Clang, clang. O som de marteladas ecoou alegremente. Um homem estava lá. Ele não era um humano, mas um anão. No entanto, ele era diferente do lojista. O lojista tinha metade da altura de Taizan e tinha uma barba espessa, uma típica aparência de anão. O anão à sua frente era exatamente o oposto. Em primeiro lugar, ele era alto. Ele não era tão alto quanto um humano comum, mas uma cabeça mais alto que o lojista. Ele tinha um queixo liso, sem barba, e todo o seu corpo estava coberto por uma cor áspera, como se estivesse manchado de cinzas. Você encontrou o Duna, o refinador de sonhos. Clang. Junto com a janela do sistema, o som de marteladas parou. Você é um aventureiro? Uma voz muito fina para o homem à sua frente ecoou e Taizan assentiu. O anão que estava olhando para Taizan voltou seu olhar para o fantasma. Você também está aqui? Achei que o idiota não iria embora sem contar a verdade, então ele iria cair de um jeito ou de outro. Já faz um tempo. Já faz um bom tempo desde que eu estava vivo. O tolo na conversa deles provavelmente se referia ao ogro sábio. Parecia que NPCs ou monstros com intelecto interagiam entre si. Depois de um momento, o anão, que estava olhando para o fantasma, olhou para Taizan sem muito interesse. Então foi ele quem aceitou sua missão desta vez? Isso é surpreendente. Pensei que ele iria limpar porque tem estado muito barulhento recentemente. Bem, ele não ficou apenas ocioso. Esse cara matou todos eles. Os olhos do anão se arregalaram pela primeira vez com a resposta indiferente. Isso é impressionante. Vencer os aventureiros do 20º andar. O fantasma engoliu o resto de suas palavras. O anão estendeu a mão. Qual o seu nome? Taezan, Kang Taezan. Você não precisa ser formal. Estamos em pé de igualdade. O ferreiro. Li Taeyeon recebeu muitos equipamentos dele. Ela disse que não poderia ter alcançado os níveis profundos sem ele. Eu sou Rafran. Prazer em conhecê-lo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.